Opa, olá a todos. Acho que o Rodrigo está entrando. Bem, eu sou o Rafael. A gente vai falar hoje sobre hipercrescimento na pandemia, tecnologia aliada ao... Olá, E aí, Rô? pessoal. Opa, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Vamos falar hoje aí sobre hipercrescimento na pandemia, né? A tecnologia alinhada ao engajamento de pessoas, né? E como que a gente conseguiu obter resultados incríveis aí com essas diretrizes. Apresentação. Massa. Boa. Bem, vamos lá. Passar aqui. Eu sou o Rafael Janesini, eu sou formado em Sistema de Informação. Eu trabalhei boa parte da minha vida desenvolvendo sistema de automação bancário, ou seja, a tecnologia tá na minha veia, assim, né? Eu gosto muito de TI, de escala, enfim. Rô? Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo Genesini, formado em Sistema de Informações em Telecomunicações. Eu trabalho com tecnologia desde 2008, né? Fui crescendo na parte de infraestrutura corporativa, trabalhei em grandes empresas de tecnologia mundial aí, prestando serviço para grandes órgãos como a Anvisa, o Conselho da Justiça Federal. E aí, depois disso, eu me especializei na parte de liderança de times e otimizações de processos. Bem, tem um outro convidado, né, que é o Cid, né? A gente vai falar onde é que ele entra nesse jogo. Ele não pôde estar aqui agora com a gente, ele está no WhatsApp fazendo orçamentos de forma automática, né, para todo mundo, mas já a gente vai explicar também como é que o Cid, né, como é que o Cid está envolvido em relação a tudo isso. Beleza? Ano passado, a gente apresentou sobre tecnologia como forma de escalonar processos burocráticos. Foi incrível, assim, foi uma ótima oportunidade, né, da gente vir, a gente que é de TI, a gente poder colocar, né, como é que a gente conseguiu colocar a tecnologia para escalonar algo que talvez muitos falaram que era impossível, e agora é algo muito legal, porque a gente está vendo que a TI não está ali só para escalonar processos, ela também é muito importante para a gente cuidar das pessoas, né, que trabalham aqui com a gente, que estão junto com a gente, e do clima da nossa organização. Bem, e a gente vai focar em 3 pilares que fizeram que a gente tivesse um aumento, né, de um resultado ali de 700%, né? Os pilares: tecnologia, engajamento e crescimento, tá? Mas antes, né, de vocês entenderem como é que esses pilares fizeram parte, senta lá, que lá vem história. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a Cidadania for You, beleza? Eu e o Rô, né, somos irmãos e sócios. A gente teve uma sorte que a nossa família, há muitos anos atrás, quando eu falo muitos anos atrás, a gente está falando ali 2001, 2002, eles começaram a buscar documentações, viajaram 2 vezes para a Itália, enfim, pegaram vários documentos ali para fazer o processo. A gente entrou ali em 2000 uma parte da família entrou em 2004, outra parte entrou em 2006, outra parte entrou em 2009, ali no processo de cidadania italiana, tá? E era 2017, assim, tipo, 12 anos depois, a gente super preocupado, falou, cara, o processador hoje não saiu, e a gente decidiu procurar uma empresa, né, pra gente ver, cara, por que nosso processo tá demorando tanto? Será que tem alguma empresa que consegue nos ajudar? Eu peguei, bolei um e-mail contando toda a história da minha vida, assim, da história da família, mandei para várias empresas e eu recebia templates. Tipo, eu contava história, detalhes, e a galera não se dava o trabalho de ler, assim, template. Aí eu falei, cara, não, calma aí. Ia lá, não, olha só, você não entendeu, a minha história é diferente, aconteceu isso, a gente foi em Roma, a gente pegou o documento, tem essas certidões, não sei o que, outro template. A gente falou, cara, como pode, né? E aí a gente viu, a gente quase contratou um assessor, e ele foi preso, tipo, uns 2 meses depois, assim, algo saiu até em jornal. E tipo, cara, é um ambiente onde as pessoas são presas, onde não tem transparências, onde, né, os assessores somem do nada. E falei, cara, como é que a gente consegue resolver algo assim, né? E aí a gente criou uma máxima, né? Que a burocracia é nossa, a cidadania é sua. E o que a gente fez? A gente acredita que o que é nosso por direito deveria ser fácil e descomplicado. Então a gente nasceu para ser uma solução moderna de tecnologia no meio de empresas que eram presas no passado. Então, a Cidadania for You nasceu ali em 2019, mas um ano antes a gente começou a desenvolver a nossa plataforma. Então, assim, vários amigos que trabalhavam também com desenvolvimento de plataformas de sistemas bancários, a gente juntou e falou, cara, vamos desenvolver uma plataforma incrível para orquestrar tudo isso, né? E a gente quer que seja algo totalmente descomplicado. E aí, um tempo atrás, né, perguntaram assim, se cidadania europeia era algo escalonável. Eu, por ser de TI, eu acredito que tudo que tem a tecnologia, né, com metodologia, né, a gente vai conseguir escalonar. E aí, o que a gente fez? A gente criou a plataforma, mas a plataforma é um sistema. Ela não faz muito mais do que o que a gente manda. Então, a gente teve que criar a nossa metodologia. Então, a gente criou ali o método do 4E.
né, uma metodologia interna disso, de processos, e a gente contratou uma galera de engenharia de produção da UNB, onde eles ficam, né, olhando ali, cara, é um time de 4 pessoas, ficam 24 horas, ali, 24 horas não, né, mas 8 horas, 6 horas ali por dia, olhando quais são os processos, o que eu consigo otimizar, quais são os KPIs, como é que tudo roda fluido. Né? Então a nossa plataforma ela orquestra entre vários times ali diferentes para ser a maneira mais rápida possível, né? E da maneira que a gente tem ali quais são os processos que vão entrar, quais são os processos que vão sair, quais são os indicadores que são legais. Se tem algum time que está precisando de mais gente para acelerar, ou algo que a gente consegue automatizar, né? E o que a gente ganha com tudo isso? Né? A gente ganha velocidade, afinal, né, a gente tem um time de especialistas executando pedacinhos de cada processo. A gente ganha assertividade, ou seja, a plataforma ela orquestra, né, para as pessoas executam, depois aí ela orquestra para outras pessoas fazer double check, depois a plataforma mesmo verifica se 2 times fez certo ou se não fez, passa para uma terceira pessoa validar, ou seja, a gente quer entregar algo, né, assertivo. E a gente ganha algo que a gente não tinha lá no passado, que era transparência. Na época que a gente foi fazer o nosso processo, eu mesmo ficava ligando ali para a empresa, cara, como é que tá? E, cara, tá andando. Tá, mas o que é tá andando? Tipo, tá andando é que tá dando bom, tá acontecendo? Não, seu processo tá em execução. Mas, cara, a gente falou, a gente tem que empoderar o cliente tem que pegar a nossa plataforma, né? Ele tem que saber, não existe tá andando. Ele fala, olha, a tradução tá aqui, eu tô vendo a tradução, eu vi, tá lá a tradução. Vocês acharam a certidão do meu avô, sei lá, na comune de Telva, ele tá lá com a foto da certidão, tradução, ele tem tudo na palma da mão em tempo real, né? E aí, Rô, a gente percebeu que, na verdade, cara, cidadania europeia não se trata de documento, não se trata de tradução, não se trata de retificações, né? Não, a cidadania europeia, pessoal, ela se trata de sonhos. Na verdade, toda família que nos procura, ela não procura um passaporte, ela procura a realização de um sonho. E os principais sonhos, né? Quais são os principais sonhos que o pessoal que procura a gente tem? Bom, tem as famílias que as pessoas, né, sonham em viver em outros países, enfim, viajar e conhecer o mundo, estudar nas melhores universidades do mundo, né, graças à cidadania europeia aí que possibilita a reconexão com suas raízes, né, porque a gente faz todo o trabalho lá desde a reconexão, né, da genealogia e tudo mais, e possibilitar que os descendentes desfrutem de seus direitos como cidadãos europeus, né, no caso, pegar todos os direitos acima e passar para as próximas gerações. Bom, nos especializamos em sonhos. E, para atender sonhos, tínhamos as pessoas certas para fazer isso acontecer. Pessoal, criamos um programa de cultura muito forte na empresa. A gente queria que o ambiente fosse, assim, uma extensão das nossas casas. Realmente, a gente queria, assim, acordar na segunda-feira e não sentir mal de trabalhar, sabe? Aquele trabalho, você, pô, acorda segunda, caramba, lá vai a gente ter que ir pro trabalho de novo. Então, a gente queria um lugar acolhedor onde a gente pudesse, onde os colaboradores tivessem orgulho de vestir a camisa e falar, cara, eu trabalho em cidadania for you. Então, construímos um ambiente onde a gente não tem nenhuma parede, nenhuma porta, nenhuma sala dedicada à diretoria, coordenação ou qualquer outra coisa do gênero. Todo mundo está junto. É um lugar livre de barreiras, onde todo mundo pode crescer. Então, a gente tem estagiários, terceirizados, a gente tem seletistas, a gente tem diretores, todo mundo sentado juntos, lado a lado, porque a gente sabe que as ideias vêm de todos os pontos e todo mundo faz isso acontecer. E aí a gente queria um lugar que fosse assim, um sonho de trabalhar. As pessoas ainda brincam muito, né? Falam que parece a Google, né? Então a gente queria um lugar que fosse um sonho de trabalhar. E a gente queria que as pessoas sonhassem junto com a gente. E se elas sonham junto com a gente ajuda centenas de famílias aí a alcançar seus sonhos, né? Então a gente estava indo muito bem. A gente tinha saído de 3 colaboradores para 28 colaboradores em um ano e meio. Isso é um crescimento assim, exponencial e muito além do que a gente imaginava na época que a gente fundou a empresa, né, Rafael? A gente tinha criado um modelo de cultura assim, muito forte, né? Todos os nossos times estavam ultra imerso nessa cultura da empresa. A gente tinha um lar incrível, né, onde todo mundo ia lá e, cara, era super acolhedor, a gente tinha um espaço muito legal, muito gostoso, espaço para descanso, rede e tudo mais. A gente estava crescendo muito rápido, a gente estava no auge e tudo estava exatamente quando a gente planejava, aí de repente, do nada, algo imprevisível. Né? Infelizmente, começou a pandemia e a pandemia ela trouxe diversos problemas da sociedade moderna à tona, né, e a gente não foi diferente. Ela trouxe diversos pontos fracos, né, que existem no mundo e diversos pontos fracos que a própria cidadania for you também tinha, que a gente não tinha pensado graças ao nosso ambiente tudo, e toda a bolha que a gente tinha montado, né. E através desses pontos, assim, foi visível que a gente precisava reagir.
A gente tinha acabado de fazer um investimento altíssimo em escritório, a gente tinha montado um escritório em São Paulo, em Minas Gerais. A gente tinha alguns colaboradores que já tinham saído de Brasília e ido para São Paulo, alguns colaboradores também foram para Minas Gerais. Na época, o Rafael, junto com o time de marketing, viajou, isso falando de março, né, do ano passado, viajou para fazer, convidamos alguns clientes, fazer entrevista e tal, então a gente tinha um investimento muito alto em campanhas, em marketing, em publicidade, em material, equipamento, voos, passagens aéreas, né, e etc. E aí começou toda a pandemia, e a gente pensou, cara, vamos resguardar o ativo mais importante que a gente tem de todos, né, que eram os nossos colaboradores. Então, durante a pandemia, a gente fez com que todos, ali no começo de março, aqui no Distrito Federal, no dia 16 de março, se não me engano, foi decretado o estado de calamidade. A gente, um pouco antes disso, ali para o dia 10, 11 de março, a gente fez com que todos os colaboradores pegassem o seu notebook e fossem para casa. E assim, eu e o Rafael somos de TI, a gente trabalhou com infraestrutura de gigantescas corporações de informática e, enfim, estatutárias e outras. Então a gente estava completamente planejados para uma ida para o home office, né? Então a gente preparou tudo. Cara, todos os sistemas em nuvem, todo mundo com suas contas corporativas em nuvem, todos os nossos sistemas em nuvem, tudo funcionava direitinho, mas a gente não contou com um detalhe. A gente não estava preparado para viver isolados nas nossas casas. A gente criou todo um engajamento, toda uma cultura baseada no nosso lar, baseada na nossa estrutura física. E aí, de repente, como que a gente ia continuar fomentando toda essa estrutura, toda essa cultura, se a gente não podia mais sair de casa? Então, nitidamente, a gente tinha um novo desafio pela frente, né, Rafa? Cara, verdade. A gente teve em abril o pior resultado do ano, assim. Cara, quando foi o pior, a gente tava falando assim, 54% de queda, o pior. E todo mundo, né, os nossos clientes estavam muito receosos financeiramente. Cara, será que o mundo vai dar certo? Será que eu vou ter emprego? Eles tinham muitas dúvidas, né, sobre o amanhã. Então a gente conversou com várias empresas, assim, eu lembro que eu e o Rô, a gente ligou para várias empresas do mesmo ramo, né, de cidadania, e a gente falou, cara, e aí, como é que vai ser? O que vocês estão planejando, assim, a gente queria ter algum insight e todos falaram a mesma coisa. Cara, Itália é o epicentro da Covid, né, assim, no mundo, assim, o epicentro da pandemia, e os consulados no Brasil todos estão, no mundo, né, os consulados italianos no mundo estão fechados, cara, não tem saída, demita. A gente conversou com uma empresa, por exemplo, que eram 15 colaboradores e eles demitiram 10, assim, de uma vez. 10. Uma empresa que, por exemplo, prestava serviço de tradução juramentada, eles eram 12, demitiram 10, também ficaram com 2. Eles fecharam, falaram, Rafael, não vamos te atender a partir de agora, cara, só quando a gente vislumbrar um futuro. E assim, a gente ficou, né, meio receoso, falou, cara, a gente vai ter que demitir todo mundo, já, a nossa família, tipo, não faz sentido, né? Aí eu e o Rô, a gente conversou bastante sobre isso, e, velho, a gente juntou todo mundo, a gente tomou uma decisão, assim, cara, a gente não vai demitir ninguém. A gente tinha estagiário que tinha acabado de entrar, a gente tinha feito uma contratação ali no final de fevereiro, começo de março, então a galera tava em período de experiência, e falou, cara, galera, não vamos demitir ninguém. A gente vai passar desse desafio juntos. A gente entende, né, um momento, e eu acho que agora é o momento que realmente a gente mais precisa dar a mão, né? E a gente percebeu que a gente tinha um back office muito grande em proporção com o time comercial. Só para vocês terem ideia, nessa época aí nós éramos 28 pessoas. Desses 28, 21 era do back office, né, e 7 era do time comercial. A nossa preocupação sempre foi entrega, né? A gente sabe que as outras empresas é o contrário. Assim, a gente fez alguns bench com outras empresas, a gente fala, cara, as empresas têm 20, 25 comerciais e 3 back office. A gente sempre foi o contrário. Mas só que a gente percebeu que o time de comercial, eles ainda estavam conseguindo, né, assim, muito mais difícil, eles estavam conseguindo trazer clientes, a gente ainda estava conseguindo ali meio que sobreviver, mas não proporcionalmente ao tamanho do nosso back office. Aí eu conversei com o Rô, falei, a gente tem duas saídas, cara. Ou a gente aumenta o time comercial, que eu não sei como, está na maior pandemia, todo mundo demitindo todo mundo, ou, cara, a gente vai ter que diminuir o back office, porque não faz mais sentido, né? E aí, num sábado à noite, eu e o Rô conversando, assim, umas 10 horas da noite, e aí eu tive um insight de um bench que eu tinha feito, um benchmark que eu tinha feito tipo 6 meses atrás com uma empresa de tecnologia, onde ele me apresentou uma nova maneira que eles tinham do time comercial ali, e no momento eu nem
nem dei muita bola, assim, é legal o Bench, né? Eu entendi e tudo mais, mas assim, não fazia muito sentido para a nossa realidade, né? Onde eles tinham o comercial deles era tudo RCA, seria o representantes comerciais autônomos. São pessoas que trabalham em outras coisas também. Então, cara, trabalha em imobiliária, enfim, trabalha com uma série de outras coisas e também, né, prestam, são um comercial ali autônomo. E a gente tinha, né? A gente tinha aí dois pontos muito principais. Cara, a gente precisava, né? Achar essa galera para fechar ali uma parceria. E uma coisa que a gente nunca tinha feito, a gente tinha que fazer um onboard, né? Como é que a gente ia ensinar essa galera à distância? Sempre a gente ensinou a galera em casa, a gente levava para a sala de reunião, fazia treinamento, depois a gente apadrinhava, eles sentavam do lado de outras pessoas. Então a gente sempre tinha o nosso onboard ali dentro do escritório. A gente não tinha um onboard remoto, home office e tudo mais. E a gente percebeu que a gente precisava de algo muito importante que a gente até então não tinha, que era um RH. E aí, nessa conversa, o Rodrigo falou, cara, eu tenho uma pessoa que a gente fez um processo para contratar um RH em março, e a gente parou, porque tá pandemia, e ele falou, cara, essa pessoa me manteve contato, vamos dar um ping aqui para ela. Mandou uma mensagem, a pessoa falou, cara, vamos começar agora? Era tipo um sábado, 10 horas da noite, a gente começou a conversar, assim, e, cara, a gente foi incrível, a gente ficou conversando até 1 hora da manhã, cheia de ideias, assim, e a gente percebeu, né, que, na verdade, o que a gente precisava, antes de tudo isso, era RH, que a gente não tinha RH. Então a nossa primeira contratação ali na expansão ali foi o RH, e daí do RH nasceu várias outras necessidades, né, Rô? Sim, exatamente. A gente teve uma grande reviravolta, né? Porque a gente mudou a nossa forma de comunicação interna com os nossos colaboradores para uma forma de comunicação ao vivo, virtual, né? Diga-se de passagem. E assim, a gente construiu toda uma parte de escritório, tudo sem barreiras, exatamente para possibilitar essa livre comunicação. E agora a gente precisava descobrir uma forma de tirar as barreiras do virtual. Porque hoje a nossa barreira é câmera áudio, desligou a câmera, desligou o áudio, acabou, né? A gente não tem mais barreira. Então a gente precisava descobrir uma forma onde todos pudessem falar com todos. E aí a gente já tinha um chat interno que a gente usava e, cara, a gente precisou adaptar esse chat ao nível master, assim, da coisa. Então o que a gente fez? A gente pegou o nosso chat que a gente chama de Chat for You, né, do grupo For You. A gente pegou o nosso Chat for You e criou diversas salas. Porque como é que funcionava antes? As pessoas pegavam, eu queria falar com um time de cartório, eu levantava da minha cadeira, eu ia andando até a cadeira de cartório, falava com o time de cartório. Queria falar com o time comercial, levantava, ia até o outro lado, falava com o time comercial. Então, a gente sempre andava de um lado para o outro, né? E falava com os times. E aí, o que a gente fez agora para poder facilitar? A gente criou salas para todos os times e colocou essas salas onde os especialistas, eles são os heads da sala, né, os especialistas daquele setor, eles estão lá, eles respondem qualquer dúvida e todo mundo pode ingressar em qualquer sala, olhar histórico, isso através da nossa ferramenta, eles podem olhar históricos da sala e poder interagir, fazer perguntas e tudo mais e saber quem são os integrantes de cada setor. Então, a gente fortaleceu muito essa parte dos canais de dúvidas internos. E além disso, no nosso chat também a gente tem diversas ações de integração. Então a gente utiliza nos canais específicos assim muitas automações para poder fazer essas integrações. Esses aí são os nossos números, esse aí foi retirado, se não me engano, foi hoje de manhã, né? Ontem à noite, hoje de manhã. E pessoal, dá uma olhada, esses aí são dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, os nossos colaboradores, que hoje está chegando próximo a 100 colaboradores, trocaram em média 1 milhão, próximo não, um pouco mais, né, trocar em média 1.395.010 mensagens. Esses são os números que a gente tem aí nos últimos 12 meses, já durante a pandemia, né? Então, aconteceu, a gente seguiu crescendo, a gente tinha duas opções. Morreu crescer. É uma hora que a gente não tinha mais para onde correr. E a gente continuou crescendo. Então, antes da pandemia, a gente tinha 28 colaboradores. Depois da pandemia, quando começou a pandemia, assim, já no começo dela, a gente contratou os RCAs, fomos para 36 colaboradores. Então, assim, imagina como é que é o impacto disso, né? E aí, para poder alcançar isso, a gente contratou o RH e a gente precisava iniciar a parte de culturamento, né? Então, a gente tinha uma grande missão para o RH, mas, diga-se de passagem, a gente tinha uma grande missão para o nosso recém-formado RH. Nosso RH que a gente tinha contratado há 2 semanas atrás. Então, a gente teve diversas reuniões para poder alinhar para o nosso novo RH entender qual era a nossa cabeça, qual era a cabeça minha, qual era a cabeça do Rafa, qual era a cabeça de todos os nossos colaboradores. Então, houve uma entrevista coletiva com todos os colaboradores para eles entenderem, cara, funcionava muito bem quando vocês estavam lá, deixa eu entender o que vocês gostam, o que dá certo.
vamos fazer isso acontecer. Então a gente precisava, no próximo cenário, motivar todos os colaboradores, né? Nesse período tenso que a gente estava vivendo. Então a gente começou muitas ações específicas, né? Porque assim, ninguém disse que seria fácil. A gente sabia que não seria fácil. Mas depois conversamos muito, a gente desenhou diversos projetos com objetivos bem específicos. E o nosso objetivo era cultivar um ambiente leve, descontraído e de clima organizacional agradável. Bom, pessoal, para isso, criamos diversas ações. E de ação em ação, a gente conseguia contar cada vez mais com o engajamento das equipes. As equipes estavam cada vez mais prestando atenção no que a gente fazia e participando e tudo mais, então a gente foi remontando isso, né? Então, juntos, fomos desenhando as especificações de acordo com a nossa identidade, né? De acordo com a cultura que a gente tinha, né? E o que a gente queria reforçar dela. Então, a gente iniciou uma fortíssima cultura de acolhimento. E aí, essa cultura de acolhimento, ela faz parte já dessa rotina junto com o RH e tudo mais. Então, pessoal, a gente está num tempo muito estranho, né? A gente está passando por uma fase muito estranha aí do mundo, né? Então, compreensão e acolhimento é algo realmente muito necessário. Então, ele não somente nos ajuda assim a superar, né? Como ajuda todos a crescerem muito mais. E um bom acolhimento que é participativo assim no dia a dia, né? Quando você entra numa empresa e ela te acolhe muito bem, ela faz com que todos os colaboradores sejam mais participativos e faz com que todos ganhem. O colaborador cresce, a empresa cresce, todo mundo cresce, né? E depois que a gente fez tudo isso, Rafa, conta pra gente aí o que aconteceu. Só para contextualizar, então aqui a gente está falando que em abril a gente teve o pior faturamento, né, assim, do ano, e 2 meses depois a gente teve o nosso melhor resultado da história. Cara, a gente tá falando aí no meio da pandemia, né, a gente teve o melhor resultado, e aí já nasceu uma tradição, né, então a gente quis vibrar muito com isso, e a tradição era, literalmente, a gente enviava, né, toda vez que a gente alcançava um resultado histórico, a gente ia enviar uma pizza para casa, assim, uma ou duas, 3 pizzas para casa de todo mundo, né, de todos, 100% dos colaboradores, estagiários, todos, né? E a gente ia sentar ali numa grande mesa italiana, só que online, né? E, cara, e rir, falar sobre isso e comemorar junto, né? E isso se tornou uma cultura, né? Comemorar nossos marcos alcançados. E daí a gente começou a criar novas iniciativas digitais. Tá? A gente criou uma iniciativa muito, muito incrível. Antes da pandemia, a gente tinha um happy hour que a gente fazia sempre na última quinta-feira do mês. E nesse happy hour a gente falava sobre várias coisas, a gente comia, bebia, jogava fliperama e falava sobre projetos, sobre futuro, a gente tirava dúvidas, era um momento ali de integração. E quando começou a pandemia, a gente não tinha nosso happy hour, né? A gente ficou sem o que falar. E a gente criou o raio-x, né? Então, o que era o raio-x? É um momento que é na primeira quinta-feira do mês, a gente passa um raio-x na empresa. Cara, a gente abre todos os números, todos os colaboradores sabem exatamente todos os números. A gente abre quem foi contratado, quem foi promovido. Cada time, eles apresentam, né, como é que foi aquele mês, dados, o time de analogia fala quantas pesquisas a mais eles acharam, a gente vibra, a gente curte, é um momento muito incrível, sabe, de passar resultado e tudo mais. E aí, né, a gente criou também um outro, que é o Megafone, e aí o Megafone a gente quis pegar as pessoas, né, da empresa e dar voz. Então, junto com o Raio-X, a gente tem um quadro que geralmente 2 ou 3 pessoas sempre vão apresentando 2, 3 quadros, onde eles vão ensinar insights, vão pegar insights, vão falar coisas. Então, por exemplo, a gente teve uma vez que o Felipe, por exemplo, ele foi falar sobre, cara, técnicas de usar o LinkedIn. A gente teve o Igor do marketing, por exemplo, que ele foi colocar o que o Toy Story nos ensina sobre feedback, né? É importante dar feedback. A gente convidou uma vez uma cliente que ela é influencer, por exemplo, ela tem um projeto muito legal de intercâmbio para lá falar sobre o projeto de intercâmbio, o que ela faz. E aí, o que a gente ganhou com isso, né? A gente tinha times felizes, a gente tinha seguro, né? O time se sentia feliz, seguro e engajado. Por que seguro? Transparência, cara. Ele sabia o que a empresa pensava, como a empresa estava, para onde a empresa estava indo, qual eram os objetivos de curto, né? Médio e longo prazo. Eles tinham tudo, cara. E o que aconteceu? Um mês depois, cara. Um mês depois. Marco de novo, né? E a gente já tinha aprendido, né, como é que a gente comemorava marcos dentro da história, dentro da empresa, né? Marcos dentro da empresa é pizza. Mais uma vez, pizza para todo mundo. Pessoal, mas quem vê pizza não vê corre, né? Bom, ao passar dos dias, a gente foi aprendendo que ficar na zona de conforto realmente não era o nosso forte, sabe? A gente identificou acerca de onde a gente acertou nos projetos, onde a gente errou nos projetos, e depois disso, o que a gente fez?
a gente entrou com mais inovações para gerar mais crescimento e engajamento. E aí, como eu tinha falado anteriormente, a nossa cultura é algo realmente inegociável pra gente. E algo sobre os DRCAs, assim, não tava encaixando muito bem, sabe? A gente acredita que somos uma família. E um grupo de pessoas que não se sentiam completamente integrado como família não era algo legal e não fazia parte da cultura que a gente queria, não fazia parte do engajamento. E aí um dia a gente estava conversando com o nosso RH, e aí eu cheguei para ela e falei, pô, pra ser bem sincero, assim, como é que a gente faz para esse time, para eles ficarem mais integrados com a gente, né, para ficar mais junto, né, com esses colaboradores? Ela não demorou nem um segundo para me responder, ela virou, tava eu e o Rafael, ela virou pra gente e falou, contrata eles. Foi muito instantâneo, assim. E aí, com isso, essa é a Richelle, né, uma das RCAs, nossas antigas RCAs, né, que foram contratadas aí, e a gente viu que a contratação dos RCAs melhorou muito a proximidade, trouxe conforto para ambos trabalharem melhor, sabe? Tanto o próprio RCA se sentia mais confortável com a empresa no momento onde a pandemia estava destruindo e devastando tudo, né? Então, pô, agora eu estou numa empresa onde eu tenho uma relação mais estável. E a empresa se sentia mais confortável com o RCA também, porque, cara, a gente também está com uma relação mais estável. A gente entende que a gente consegue cobrar mais, a gente consegue receber mais, as coisas estão fluindo melhor. E a ideia nunca foi ter dois times diferentes, que foi a sensação de alguns, né? A ideia era ter um time mais forte. E aí, cada vez a gente foi fortalecendo mais a nossa cultura e nossos processos, né? Vislumbrando uma maneira de crescer ainda mais, e a gente criou as nossas cerimônias. E, pessoal, tem muitas e muitas cerimônias. Não é só criar cerimônia. A gente tem que criar cerimônias que agreguem, que somem a cultura, né? Que ajude a melhorar os nossos processos, né? E para isso, a gente teve um foco muito grande em resultados. Pois bem, para criar as nossas cerimônias, a gente criou diversas cerimônias assim ao longo desse processo. A gente foi alinhando, adaptando. E aí, dentre as nossas cerimônias, tem a one-on-one, né, que são as reuniões individuais. A gente tem metas muito mais claras. A gente tem algumas weeklies, né, que são as reuniões semanais. A gente tem algumas dailies também, que são as diárias. A gente tem um time só para treinamento. E esses times, eles fazem treinamento 2 vezes por semana, entre os outros times. Então a gente tem um programa de reciclagem ativo, e a gente colocou uma gestão muito mais próxima, e começamos uma maior cultura de feedback, e feedback em todas as escalas, né? E aí, pessoal, o que isso trouxe pra gente, né? Qual foi a consequência de todas essas ações? A gente trouxe para um novo patamar. Agora a gente tinha um time com uma visão muito mais coletiva. Era incrível perceber o tanto que o time estava muito mais engajado e todo mundo entendia muito a importância de jogar junto. Não era mais um time sozinho. Então o time estava muito mais unido. E aí a gente começou aproveitando, né, esse ensejo, onde estava todo o time muito unido, a gente começou diversos jogos. A gente realizou diversas ações internas, aí a gente acaba pegando muito a sexta-feira, né, para fazer o fechamento da semana, e aí a gente tem diversas ações, onde a gente joga com os times, às vezes times individuais, alguns times, para trabalhar. E aí o que a gente faz? A gente prepara jogos onde o tema do jogo são os temas do nosso trabalho, os temas que aquele time tem por objetivo mesmo. Então a gente acabou melhorando a forma de treinamento e acabou engajando mais. Então a gente tinha times treinando para poder participar de jogos. A gente gamificou de uma maneira muito legal, né? Então hoje mesmo a gente teve uma versão do Gugu na minha casa, né? Pro time do back office, que é uma gincana interna que a gente está tendo. Essa semana é a quarta semana que a gente está tendo, na verdade. Semana que vem parece que termina o campeonato. A gente montou 6 grandes times, né? Com colaboradores de diversas áreas para melhorar a integração. Então, para eles conversarem mais, entenderem mais sobre o que os times fazem. E, cara, tá sendo muito bacana acompanhar. Cada semana é uma semana mais divertida que a outra. E aí a gente montou alguns times. Esse aí, no caso, é uma parte de um dos times da Capricciosa. A gente montou os times, cada time tem nome de uma pizza italiana, todos os times têm nome de pizza italiana, essa é uma delas. Além disso, a gente tem outros 5 times também, ao longo do back-office. E aí esse aí é um dos jogos que a gente joga muito, que é o Kahoot. A gente tem um evento chamado Sextou do Back com direito ao Outback, que é um evento que a gente tem nas sextas-feiras também, onde o ganhador ganha um jantar, um almoço, né, ganha uma refeição no Outback, ganha um voucher para ir ao Outback, poder fazer uma refeição, enfim, o pessoal vai com namorado, enfim, vai com a família, é bem legal. E a gente tem outros sextous, né, sempre com temas internos e tudo mais, e a adesão é muito alta. E aí a gente tem outros times também, a gente tem como, por exemplo, o time comercial, que participa, tem o Kahoot também, e aí eles têm os próprios temas
Então eles têm os temas mais aplicados para áreas dele, para área fim. E pessoal, é muito bacana assim como as coisas têm acontecido, sabe? A gente teve um bingo agora, acho que semana passada, né? Que foi esse que tá aí na tela. Cara, tiveram diversos prêmios e tudo mais, mas além do prêmio, tiveram ótimas risadas, né? Além de diversos stickers do WhatsApp também, pra gente poder brincar aí internamente. Mas assim, essas ações a gente percebe que elas têm gerado muito mais engajamento e muito mais proximidade entre os times. A gente percebe que os times eles se comunicam mais, os times brincam mais, o time está muito mais alinhado. E é incrível como essa gamificação ajudou muito a melhorar o conhecimento de todas as áreas, por causa dos temas que a gente usa, né? Outra coisa, assim, legal, eu trabalhava numa empresa de tecnologia onde eles participavam de licitação. E eles tinham eu trabalhava no subsolo, lá, no primeiro andar, no meio da empresa, eles tinham um sino. Toda vez que a empresa ganhava um contrato, eles iam lá, batiam o sino, e a gente levantava, a gente vibrava, a gente dava palmas, a gente falava, cara, tipo, sabe aquela sensação que seu time tá ganhando, seu time fez gol? A gente achava aquilo incrível, né? E a gente pensou, cara, como é que a gente faz para trazer essa batida do sino pro nosso mundo digital? A gente fez a gente está no de TI, né? Não podia faltar tecnologia, a gente fez uma integração. Então, toda vez que um cliente fecha um contrato, né, com a gente, automaticamente, né, a gente é notificado num canal onde participa todo o time do comercial e a gente vibra, sabe? É essa sensação ali de ter feito gol. Então todo mundo tá lá vibrando, cara, parabéns, que incrível, a gente tá junto, a empresa tá crescendo. Assim, é um momento incrível, né? E mais uma vez, né, a gente foi aí com essas ações, a gente foi surpreendido com o resultado, né? Então a gente, em novembro, a gente teve outro marco, 288%, tá? Então a gente, cara, assim, é isso na pandemia, e a gente já tinha aprendido, né, como é que a gente comemorava nossos marcos a gente comemora com pizza, né, que sempre nossos marcos são comemorados com muita pizza, a gente manda pizza pra casa de todo mundo, é bem incrível. E aí, mais uma vez, né, as luzes internas, assim, borbulhando na nossa cabeça, assim, o time de RH, junto com o time de endomarketing ali, criando várias soluções, né, e tem uma, particularmente, que eu acho incrível, incrível, incrível. São Valentino é o Dia dos Namorados, né? Assim, mundialmente, assim, só no Brasil meio que não comemora, mas no mundo inteiro, inclusive na Itália, né, se comemora São Valentim no Dia dos Namorados. E um daqueles megafone, vários meses atrás, né, a gente teve um colaborador que ele passou toda a infância e ali a adolescência dele na Itália, ali na região da Lombardia, e aí ele contou uma curiosidade sobre São Valentino nesse megafone, onde ele falou que lá não era só pro dia dos namorados, era tipo o dia do amor. Então ele falou que era normal, por exemplo, ele os alunos, né, do colégio levavam flores e entregavam para os professores, tipo com uma forma de carinho. E aí, ó, você vê, né, como os insights, né, vão surgindo de várias formas, assim. E aí, enfim, tava chegando perto, né, do dia ali 14/2, e a gente falou, cara, vamos. O que a gente consegue fazer, vendo algumas ações, e aí a galera trouxe essa ação. Pô, vamos criar um canal onde todo dia aqui na empresa vai ser dia de São Valentino. Todo dia é o dia da gente compartilhar amor. E o que é esse canal, né? É um canal focado em elogios, né? Então, eu particularmente é o meu canal predileto, assim, a gente tem muitos elogios ali todos os dias, então a galera vai lá, faz elogios, as outras comentam os elogios, a gente bate palma para os elogios, então assim, é algo que a gente está fomentando as pessoas a se elogiarem em público, sabe? É um canal, né, assim, e isso acaba que vai entrando na cultura. No começo, a galera tinha vergonha, não ia, cara, hoje, cara, a gente tem ali todos os dias, praticamente a gente tem elogios, sabe? A gente criou um outro canal também, a gente recebe muito elogios, assim, de clientes, né? Então, o cliente às vezes gosta do serviço e tudo mais, e ficava por isso, né? A gente falou, cara, vamos criar um canal para as pessoas compartilhar um atendimento fora da curva. Sabe aquele atendimento que é tão fora da curva que o cliente vai te elogiar, que ele vai achar aquilo incrível? Pô, então vamos fazer isso. Então a gente criou um canal onde é um print por um like, as pessoas compartilham elogios que recebem, pode ser de cliente, pode ser de qualquer pessoa, não precisa ser cliente. Cara, alguém entrou em contato e a gente consegue ajudar de alguma forma, que essa pessoa nem vai ser cliente, enfim, tem alguma dúvida, cara, vamos ajudar. Então, assim, a gente tem que incentivar, né, as pessoas a colaborarem, a ajudarem. E aí essas pessoas, toda semana, a gente meio que gamificou, e quem envia mais elogios, a gente fala que ganhou um super like da semana. E a gente compartilha lá no canal, onde está toda a empresa lá. Esse exemplo, por exemplo, a Renata ganhou o super like da semana. Então, a gente foi lá, todo mundo parabeniza, pô, parabéns, cara, tem um atendimento incrível. E aí, alguns desses atendimentos, a gente pergunta, obviamente, né, para o cliente se ele autoriza, e a gente também coloca lá nas nossas redes sociais, enfim. Então, o que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu que o time, né, tivesse uns atendimentos, assim, excepcionais. E aí, no final do mês, todo mundo que participou dessa ação, por mês, eles participam de um quiz, né, de um Kahoot,
onde são assuntos diversos. Da última vez foi sobre videogame, foi sobre, assim, para relaxar, né? Não é um momento ali, a gente não é nem um momento muito para aprender, assim, é um momento muito de relaxar, da gente rir e tudo mais, e, obviamente, né, eles ganham, né, que é o campeão, ganha uma pizza. Na empresa tudo acaba em pizza, né? E olha que incrível, olha que incrível. A gente promovendo essas ações, e óbvio, a gente tem no time de sucesso do cliente incrível, né? A gente tem, enfim, a gente tem fomenta, né, a cultura do atendimento excepcional, excelente. O nosso NPS aquela perguntinha, qual a possibilidade de uma escala de 0 a 10 de você indicar o serviço da cidadania for you para um amigo conhecido? A gente melhorou, né, a nossa escala ali de 37 em 2020 para 78, né, quase 79 esse ano. Mas, cara, o que isso significa na prática? Bem, vamos lá. Existe uma régua, né? O NPS ele vai de menos 100, né? Então, você está do menos 100 até o zero, você está na zona crítica. Se você está de 1 a 50, você está ali na zona de aperfeiçoamento, que era a zona que a gente se encontrava, né, no ano passado, né? Se você está na zona de 51 até 75, você está na zona de qualidade. E se você está acima de 75, você está na zona de excelência. Significa que a gente saiu da zona de aperfeiçoamento para a zona de excelência. Ou seja, a gente tem muito mais promotores, né? A gente tem muito mais pessoas promovendo a marca, falando bem, né? Do que neutros, são aquelas pessoas que acham a gente ok, ou detratores, são aquelas pessoas que falam mal. E, cara, e aí, né? E aí, com isso, organicamente, assim, algo que a gente não esperava, a gente teve um aumento gigantesco, né? De número de clientes por indicação. E uma coisa mais legal, tem pessoas que não são clientes, né? Não estão ali naquele momento de fechar, por questão financeira, por questão da vida, indicam. Assim, a jornada deles assim com a gente foi tão incrível que eles falam, cara, eu não vou fechar com vocês agora, mas eu indiquei pro meu primo, ele tá fechando, eu indiquei pro meu vizinho, uma pessoa me perguntou e eu indiquei. Então, assim, eu acho que é as coisas mais incríveis, sabe, que a gente tem. E o resultado, mais uma vez, marco, né? E, Rô, o que acontece com os resultados? Pessoal, o que acontece em todos os resultados aqui no Cidadania for You é que a gente chuta o balde. Vai comer pizza, vamos acabar aí comendo. Mas, pessoal, uma coisa que a gente faz muito com o pessoal, a gente sai, come pizza e tudo mais, a gente pensa muito na saúde dos colaboradores também. Então, essa faz parte da saúde mental, né? Mas, além disso, para melhorar a saúde, a gente criou diversos programas, né? Um programa que eu, pessoalmente, gostei muito de participar, participei ativamente durante o programa, não como staff, né? Participei realmente como colaborador também, junto de todos, foi Viver Bem for You, né, onde todos os colaboradores foram convidados a participar. E esse era um programa onde tinha atividades todos os dias. Então, tinha atividades desde, cara, tem que beber 3 copos d'água, posta foto bebendo água. A atividade, pratica um esporte, faça alguma coisa, enfim, come uma fruta, uma alimentação saudável, etc, etc. E aí, durante todo esse período, a gente participou, teve um educador físico que acompanhou, foi um período um pouco mais de um mês, próximo de um mês, um educador físico acompanhou a gente, então a gente tinha atividades todas as noites, praticamente 3, 4 vezes na semana, na verdade. A gente teve uma psicóloga também, que fez acompanhamento do pessoal, e a gente teve também uma nutricionista, para poder ajudar a galera a montar dieta, montar tudo, enfim, tirar do foco de casa, né, que todo mundo ficou preso em casa, né, então é isso aí, a gente tinha que queimar um pouco mais de gordura, né, e outra coisa que a gente gosta muito internamente é apostar na base, e aí a gente criou diversos programas, né, como a Jornada do Herói, que é o nosso encontro dos estagiários, que é um programa de capacitação e motivação dos estagiários, para que eles consigam alcançar novos patamares dentro da empresa, e enfim, ir ascendendo dentro da empresa. Bom, a próxima turma, o próximo slide aí vai mostrar uma turma com diversos estagiários, né? Esse aí, no caso, são os nossos estagiários que participaram. Diversos desses estagiários já foram contratados. Tem alguns estagiários, na verdade, tem uns 3, 4 estagiários desses que já exercem atividades de head de time. Então, tem estagiários que já cresceram, que já estão numa ascensão muito alta. E os demais que ainda não foram contratados estão na esteira para ser contratados. Eles estão em período de formação e tudo mais, então estão caminhando para isso. E a gente tem diversas campanhas, né? Tem o Alô RH, que é do nosso time aí de RH, que o pessoal faz? Eles disponibilizam a agenda deles, uma hora não, na verdade, uma manhã, ao longo da segunda-feira, salvo engano, e aí eles
pegam, deixa a agenda aberta e todos os colaboradores podem mandar mensagem, enfim, pode marcar uma reunião para conversar com o RH. E a ideia é você conversar com o RH e falar, poxa, RH, eu tenho uma sugestão muito massa, eu tenho alguma coisa que está acontecendo, alguma reclamação, alguma crítica, algum elogio, e aí você consegue conversar com eles, enfim, trocar essa ideia, essa figurinha direto com o RH, mas, óbvio, que se for alguma coisa mais pontual, você consegue marcar durante a semana também, sem problema. E aí um programa também, que é um programa que eu gosto muito, que é o nosso PFI, né, porque, assim, uma coisa que a gente quer muito ter certeza da qualidade de vida dos nossos colaboradores. A gente acha que pessoas felizes trabalham melhor e trabalham mais corretamente, trabalham mais corretamente no sentido de mais assertivas, né? E um dos nossos programas de qualidade é o PFI, que é o Passaporte da Felicidade Interna. E aí esse é um programa semanal. Toda segunda-feira a gente manda um questionário, um formezinho pequeno. Se a gente, eu tenho um benchmark com uma empresa de alguns colegas nossos, a gente manda um formuláriozinho e o pessoal responde um formulário de 3 minutos, onde responde várias perguntas bem pessoais. Como você tá bem, você se sente feliz essa semana, como tá o seu dia, e etc, etc. E a última pergunta é uma pergunta aberta, que é, o que o Cidadania for You poderia fazer por você hoje? E aí a gente sempre recebe diversas sugestões do que Cidadania for You podia fazer por você hoje, e, cara, a gente olha todas as sugestões, e a gente tenta, aos poucos, responder todas, e realmente a gente dá atenção para todos os colaboradores. E aí, sazonalmente, algumas coisas estranhas acontecem, né? Essa semana agora, no último PFI, uma das nossas recém-colaboradoras aí, colaboradores que entrou com a gente, a Carol, ela colocou no PFI que ela estava triste porque ela não conseguia fazer um bolo de banana com bastante canela, que era o que ela tinha tentado fazer no final de semana e não tinha conseguido. E ela colocou no PFI que é o que o Cidadania pode fazer por ti, e ela colocou isso, enfim, gerou uma brincadeira, ela até comentou no Instagram dela se a empresa desligaria ela no formulário oficial e tudo mais. Mas esse é exatamente o momento para a gente descontrair, a gente poder colocar as coisas. Mas aí, para surpresa da Carol, alguns dias depois, a Laís, a nossa colaboradora do RH, marcou uma reunião na agenda dela, ela não sabia do que se tratava, e quando ela entrou na reunião, a Laís estava com a receita do bolo de banana, com bastante canela. E aí ela pegou e falou, não, vamos lá, agora eu vou te ensinar como fazer um bolo de banana com bastante canela. Não era o que você queria, não era o que a Cidadania podia fazer com você? Então ela foi atrás para que fizesse isso. Então realmente a gente coloca a felicidade de todos os nossos colaboradores, pessoal, no nível mais alto. E isso que tem feito toda a diferença pra gente. Cara, e vocês lembram lá o Cid, né? O nosso bot, que fica ali fazendo orçamentos automaticamente no WhatsApp, atendendo o pessoal. Mas aqui na Cidadania, né, uma coisa que a gente tem é que todos fazem parte da família, né? E com o Cid, obviamente, né, não seria diferente. Então, o Cid, ele participa ativamente aqui na parte de engajamento, enfim. Então, ele, por exemplo, ele ajuda a galera a lembrar que tem que preencher, por exemplo, uma pesquisa de clima, né, da organizacional. Tem um insight que a gente teve de uma empresa do Reino Unido, e eles tinham um problema muito parecido com o nosso. Eles cresceram muito rápido, né? A gente saiu de 28 ali em um ano para 3 vezes, a gente foi para 103 agora, e a gente acabou que as pessoas não se conheciam mais, sabe? As pessoas estão tudo em home office, as pessoas moram em vários estados no Brasil, enfim, tem gente que trabalha em vários setores, e as pessoas, tipo, já, sabe, na empresa, quando você, lá, por exemplo, no nosso escritório, era comum as pessoas levantarem, ir lá para nossa sala de descompressão, tomar um café, um chocolate quente, fazer uma pipoca e ficar ali conversando, trocando ideia, né, falando sobre a vida. Então a gente tinha um momento ali de integração dentro do expediente. E a gente perdeu isso, sabe? Então as pessoas não se conhecem. E aí o que o Cid fez, cara? Ele pegou, dividiu em duplas a empresa inteira, de forma randomicamente, né? E falou, galera, é o seguinte, marquem um café aí. Vocês foram as duplas sorteadas, então, para cada um ali, para marcar um café. Inclusive, ele deu até algumas sugestões de pauta, tipo, ó, podem se apresentar, falem o que vocês falam, do que setor vocês trabalham, fala sobre a vida de vocês, curiosidade, vocês moram em estados diferentes, né? Fala uma curiosidade da sua cidade, enfim, deu algumas pautas ali para as pessoas simplesmente se conhecerem, bater um papo. E, cara, foi um momento, assim, incrível. O RH recebeu muito, muito, muito feedback positivo, porque pessoas que talvez dentro da empresa não iriam se conhecer, assim, cara, um trabalha no time de processo, o outro trabalha no time comercial, eles não conversam, enfim, eles não iam se conhecer, ou então ia falar só sobre o trabalho, não ia falar, saber, e aí a gente, por exemplo, a gente teve, o Cid marcou ali 2 pessoas que, por exemplo, têm pet, né, então, assim, foi muito legal, elas conversaram e falaram sobre pet, falaram sobre um vários de assuntos. A gente teve cafés internacionais, a gente teve cafés, por exemplo, em Paris, então rolou, sim, aqui na empresa, cafés em Paris. Por exemplo, uma coisa que a gente ficou muito
receoso quando a gente fez essa ação era das pessoas acharem, que a gente colocar algum tempo, as pessoas acharam meio maçante, assim, tipo, cara, vou ter que falar 15 minutos, a gente pensou se 30 minutos seria um tempo bom, a gente falou, ou 15, e, cara, será que as pessoas não vão ter fit uma com a outra, não vão conseguir ter assunto, vai ficar aquele negócio meio sem graça, mas a gente viu, ó, tem pessoas que ficaram 40 minutos conversando, então a gente falou, cara, a gente acertou, então as pessoas, realmente elas não se conhecem, não têm aquela oportunidade de conversar e tudo mais. Teve VHs, né? Os dois únicos VHs da empresa foram sorteados para conversarem juntos. Então a gente teve ali um VH ao quadrado para tomar um café. Então, assim, foram momentos de se conhecer, né? Então, e assim, isso é tão incrível que depois, quando uma pessoa de um time precisa, né, por algum motivo, de alguma informação do outro time, cara, já se conhece, já vão lá, trocam ideia. Então, assim, a gente conseguiu fazer algo incrível. E, mais uma vez, né, uma surpresa. Em maio, cara, a gente teve uma surpresa incrível, né, onde a gente atingiu um marco de 721%. No nosso raio-x, foi um raio-x diferente, né? A gente fez um raio-x ali, porque o raio-x foi em junho, então fez um raio-x ali de festa junina, a gente mandou chapéu de palha, pé de moleque, cocada, Maria Mole pra casa de todo mundo, e a gente fez um super raio-x com direito a bingo, sabe? Uma série de coisas assim, e foi muito incrível, né? E obviamente, né, a gente teve outro momento para ter a nossa pizza, né? Que todo marco é pizza. E, cara, quais é os próximos passos, sabe? A gente tem muitas estratégias, né? Essa rodando, né? Então, por exemplo, a gente vai ter agora, em agosto, a gente chamou. Tem várias empresas que a gente achou incríveis, assim, sabe? A maneira que eles tratam a parte de cultura, a parte que eles tratam de dados. E o que a gente fez? A gente convidou algumas pessoas de várias empresas que a gente achou incrível para palestrar pra gente. Então a gente agendou ali, a gente vai ter uma semana inteira de troca de experiência. Essas pessoas vão vir de outras empresas, de outras realidades, para palestrar. A gente vai ter um momento também que é um Market Talks, ou seja, o time de marketing vai estar ali ajudando, né, as pessoas a fazerem uma apresentação incrível, a escrever de forma mais assertiva, enfim, vai estar com várias ferramentas ali para ajudar todo mundo, sabe? Então, assim, a gente tem várias, e além dessas ações que já continuam, a gente tem muitas ações. E aí, o que a gente fez, né? A gente viu que era uma apresentação um pouco mais intensa, a gente falou, cara, vamos juntar ali, consolidar algumas dicas, né? A gente sabe que tem muitos empresários, né, que nos assistindo, que vão nos assistir. Então, cara, vamos colocar algumas dicas ali que a gente acha que eles devem fazer. Primeiro, benchmark, cara, é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente conversa com várias empresas, com vários empresários, sabe? A gente sabe que ideias podem surgir de vários locais, né? Então a gente faz muito benchmark. Outra dica, cara, ouça o time. Sabe, aquela escuta ativa, né? Exemplo, um print para um like, nasceu assim. O próprio canal do San Valentino nasceu por causa de um megafone que alguém palestrou 3, 4 meses antes e depois teve um insight, alguém teve, cara, vamos criar e criamos. Então, assim, você vê que tem várias soluções assim, incríveis que nascem, né, através da escuta ativa. No nosso escritório, né, uma coisa que o Rodrigo até falou, a gente não tem porta. A gente não tem porta no nosso escritório. Então, quando a gente foi fazer o nosso escritório, a gente chegou pro arquiteto e a gente falou, cara, a gente tem um grande problema. A gente vai ter aqui 60, 70 pessoas, a gente não quer porta. A gente tem porta, a gente tem salas de reuniões, que aí fecham, mas é toda de vidro, mas a gente quer que todo mundo fale com todo mundo sem ter uma barreira. Então vai sentar todo mundo junto com todo mundo, sem porta, porque a gente quer que qualquer informação esteja a 3 passos. E no mundo digital a gente fez igual. Ou seja, a gente tem o nosso chat corporativo, onde todo mundo pode falar com todo mundo, né, à distância de um clique, sabe? Assim, a gente quer que a comunicação flua. Cara, outra coisa, uma coisa muito incrível quando a gente foi escrever, né, essa apresentação, foi que a gente percebeu o tanto de coisa que a gente fez, e nem a gente tinha dado conta, sabe, do tanto de coisa de engajamento. E uma coisa muito legal é que o engajamento que a gente fez foi muito genuíno, né, então assim, o engajamento você realmente tem que estar com foco, né, no ambiente, desenvolver as pessoas, empoderar elas. O nosso foco nunca foi o foco financeiro, ou, cara, eu vou fazer aqui um PDI, que se a pessoa falar mal, ela vai ter alguma retaliação. Então, elas têm que se sentir um ambiente seguro, né, tem que ser algo genuíno. E não pode ter uma consequência negativa, enfim. E isso é algo que tem que ser crucial. Outra coisa é a cultura e engajamento. Quando a gente contrata uma pessoa, né, a gente sabe que a cultura da empresa, ela muda, né, você não tem controle na cultura. A cultura, ela é viva. Então, cada pessoa que você coloca dentro do seu time,
a cultura vai mudar. E aí uma pergunta que a gente sempre faz é, cara, essa pessoa tem fit com a nossa cultura, sabe? A gente vê muito os soft skills, assim, cara, ela é resiliente, ela sabe trabalhar em equipe, porque a gente sempre pergunta, cara, essa pessoa, a cultura, ela vai modificar a cultura, a gente sabe que ela vai modificar, mas será que isso vai ser pro bom ou pro ruim? Então é uma pergunta, assim, que a gente sempre faz para cada contratação, né? Então, assim, vocês têm que saber que a cultura não se controla, cara, a cultura da semana passada é diferente dessa e vai ser diferente da semana que vem. Ela está em constante mudança. Então a gente tem que saber, as pessoas vão estar mudando a cultura. Outra, a gente participa, né, sempre de ecossistemas, né, de empresários. Aqui no caso em Brasília, a gente participa da Moai, é um ecossistema de empresários onde a gente tem muito insight. Então assim, a gente acha que é importante, né, a gente trocar informações e ter insights. Né, isso é crucial pegar. E às vezes uma empresa está com um problema, outro empresário está respondendo que não tem nada a ver comigo e eu falo, caraca, velho, né? Que insight legal que eu posso levar, sabe? Então, assim, isso é outra coisa incrível. E, galera, soluções simples, às vezes, trazem coisas surreais. Exemplo, a gente criou um canal, um print para um like. E a gente criou um canal que é o Todo Dia é Dia de São Valentino. Cara, qual foi a dificuldade de criar um canal? Foi 30 segundos, a gente foi lá e criou um canal. Não teve tecnologia, não teve nada envolvido, a gente foi lá e criou um canal. E foi incrível, sabe? A gente criou um canal e, óbvio, a gente tem que engajar as pessoas. Então, assim, foi algo incrível. Então, assim, às vezes a gente precisa ter uma tecnologia muito rebuscada para fazer algo incrível. Às vezes, alguma solução simples, né, já tem resultados maravilhosos. Bem, a gente deixou aqui um tempo, tá? Para perguntas, assim, a gente viu que já tá aí quase estourando o tempo. E aí, uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar lá no Instagram também, @cidadania4u, uma caixinha de perguntas que aí aqui a gente vai continuar respondendo, tá? E para quem quiser bater um papo com o Cid ali, fazer um orçamento na hora também, a gente deixou aí o link ali, só vocês ir no QR Code. E a gente vai abrir agora, né, o espaço para perguntas aí, a gente tem alguns minutinhos para a gente falar sobre essa temática aí que a gente é apaixonado. Aproveitando, pessoal, vocês podem também entrar lá no site e fazer perguntas lá. Eu já vou responder algumas pessoas aqui. Tem a Indianara também, que perguntou quanto às nossas contratações, se a gente contrata de todos os lugares. Hoje, a gente tem uma política extremamente descentralizada, então a gente tem atividades em diversas capitais brasileiras, então não existe uma limitação regional mais, uma limitação física. Então a gente tem operações acontecendo em São Paulo, operações grandes em São Paulo, operação muito grande em Joinville, e em Brasília, obviamente, que é onde está a nossa parte de back-office, né? E todas as operações acontecem descentralizadas, tá ok? Hoje a gente tem estrutura tecnológica e pessoal para poder tratar isso, né? E respondendo o Insight também, a gente pensa igual a você também. A maior revolução que a gente teve, na verdade, foi ouvir as pessoas e entender que as ideias novas, assim, elas têm que ser ouvidas e as ideias novas, elas fazem o futuro mover. A gente é muito aberto, a gente não sabe de onde vai vir essa ideia, a gente não acha que ideia vem só de diretoria, vem só de gerência, então a gente é aberto a ouvir de todo mundo, né? A gente participa muito de reunião direto com estagiários, direto com diversos colaboradores, e essas ideias fazem toda a diferença no crescimento da empresa. Beleza? Bem, tem uma pergunta, né? Qual é a recomendação, né, que a gente dá para indústrias que, infelizmente, Opa, a pergunta sumiu. Que infelizmente não tem prioridade para pensar estrategicamente no seu mais valioso ativo, né? No caso, os colaboradores, né? Bem, eu acho que, cara, eu não vejo como uma empresa dessa, né, vai... Não sei, eu não acredito... Assim, é porque tá tão enraizado na nossa cultura, e a gente vê que isso cada vez está mudando mais, acho que isso está mais normal, né? Eu não consigo ver como é que uma empresa dessa vai, sei lá, vai viver por mais 20, 30 anos, vai conseguir perpetuar o negócio. Uma dica que eu dou é benchmark, cara, converse com outras empresas, sabe? É algo incrível. Não, então, eu tenho uma pergunta aqui sobre o chatbot. Cara, o chatbot foi a gente que implementou mesmo dentro de casa, tá? Ele tem uma parte de NLP que está sendo feito agora, então a gente está treinando, né? Ele está ficando cada vez mais inteligente, então a gente está treinando ele. A gente quer que, na verdade, que todos tirem qualquer dúvida sobre qualquer assunto, né? Com ele.
Né? Cara, eu tenho uma dúvida sobre qualquer coisa sobre cidadania europeia, eu pergunto pro chatbot, em vez de eu ter que entrar no site de consulado e tudo mais. Ele tá agora na fase de aprendizado, ele já tá ficando muito inteligente, a gente achou que ele ainda não tá pronto, tá? Mas o chatbot foi 100% interno. A gente que desenvolveu tudo, toda a integração com a parte de gerador de orçamento, enfim, tudo isso foi feito dentro de casa. A gente brinca que a gente é empresa de tecnologia, né, que faz processo de cidadania europeia. Então, assim, a gente tem muita tecnologia que realmente é a gente mesmo que desenvolve. Ah, tem uma pergunta, né, se a gente cuida de cidadania, né, de todos os países ou apenas de cidadania italiana, mas a gente faz cidadania italiana e cidadania portuguesa, tá? A gente tem vontade de fazer outras cidadanias, mas como a gente trabalha de uma maneira muito de escala, de tudo tá muito redondo, então a gente vai colocando um serviço, a gente treina bastante e assim a gente vai melhorando e vai aperfeiçoando, né? Cara, agradeço muito, tá, a Obrigado, pessoal. oportunidade aqui da Campus Party, da gente estar palestrando mais uma vez, galera. Cara, é incrível. Muito obrigado. Obrigado a Obrigado pelo todos. convite aí de participar mais dessa edição. Acho que esperamos contribuir muito aí para o crescimento de todos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Precisando, pode nos adicionar nas redes sociais, tanto o Rafa quanto eu, quanto o próprio Cidadania for You. E teremos prazer em conversar com todo mundo. Obrigado. Valeu, obrigadão.